Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco em mais este domingo, dia do Senhor, no horário da nossa escola dominical, e dando sequência ao nosso curso, conheça a sua Bíblia, no intuito de, relembrando o seu aspecto, a sua direção cronológica, que não é dessa forma que os livros, estão postos aí na Bíblia, nos ajuda a entender melhor esta ligação dos seus acontecimentos, nos possibilitando uma melhor interpretação do seu registro, sempre com certeza sob a iluminação do Espírito Santo e conhecendo mais a Palavra de Deus, conhecendo, estando mais próximos dele e com certeza vivendo mais dentro da sua vontade, que é perfeita, que é agradável, que é maravilhosa para as nossas vidas. Nós vimos os 5 primeiros livros que se relacionam ao Pentateuco, estamos nos livros históricos e temos os livros poéticos e os livros proféticos. Essa divisão em 4 partes nos ajuda aí a entendermos melhor a palavra de Deus. Pentateuco, livros históricos, poéticos e proféticos. Lembrando que os poéticos e proféticos estão dentro do registro dos livros históricos e por isso que, relacionando-os ao seu momento, a gente aí consegue entender melhor dentro da cultura, do momento histórico, dos acontecimentos do seu escritor, quando possível, entendendo melhor o propósito, o princípio, a direção da palavra de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nos livros históricos, conforme já vimos, Josué, Juízes, Rute, e estamos agora na sequência que são os livros de Samuel, dos reis e os livros das crônicas, que relatam esse tempo do histórico da monarquia, dos reis. Vamos estar vendo hoje o rei Salomão, e é interessante porque os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, perfazem 120 anos de reinado, chamado o Reino Unido, porque eles reinaram sobre toda a região de Israel. Após isto, há uma divisão, Reino do Norte e Reino do Sul, que nós vamos ver em seguida, onde então passa a ser aí o reino dividido. Mas esses 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, conforme o nosso objetivo hoje, nós encontramos eles nesta fase do primeiro momento monárquico de Israel, através dos seus primeiros reis que reinaram sobre toda a nação de Israel. Davi já havia estendido bastante, porque na conquista com Josué, boa parte ficou sem conquistar, e agora Salomão expande mais ainda, conforme a promessa de Deus do limite geográfico desse reino. E os registros a respeito da vida do rei Salomão estão no primeiro livro de Reis, capítulo 1 ao capítulo 11, então já começa na morte de Davi e reinado de Salomão, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 1 ao capítulo 9, esses 2 livros, nessas partes iniciais, trabalham a respeito da vida e do reinado de Salomão. E é interessante a gente lembrar que os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares foram escritos por Salomão, então escritos nesse tempo, nesse momento, provavelmente de 900 e
70 a 930, né? Aí o tempo, os 40 anos de reinado de Salomão. E conforme os registros que nós vemos a respeito de Salomão, apesar do seu início tão promissor, apesar do destaque da sua sabedoria, das suas conquistas, da sua riqueza, Salomão viveu um momento muito ruim, difícil, na perspectiva espiritual e, consequentemente, de vida. A gente vê isso nesses registros de uma forma especial no livro de Eclesiastes. O encontramos buscando a felicidade, a motivação da vida, conforme tantas pessoas buscam neste mundo sem Deus, em prazeres momentâneos, em situações que se tornam em fuga, mas que no final ele reconhece que estava errado, e ele termina, conforme nós sabemos, o livro de Eclesiastes falando: olha, na verdade, o resumo de tudo é temer a Deus e andar nos seus caminhos, conforme os seus mandamentos. O livro de Provérbios nós já o encontramos num outro momento de intimidade com Deus, desenvolvendo ali, na inspiração do Espírito Santo, a verdadeira sabedoria, que se resume também, conforme nós conhecemos na sua palavra, no temor ao Senhor. Né? O princípio da sabedoria é: teme a Deus, né? E anda nos seus caminhos. Então, Salomão vive, né, essa realidade, conforme vimos na vida de Davi, conforme faz parte das nossas vidas neste mundo, mais ou menos intensa, numa direção de proximidade, de temor, né, de vida para Deus, e em alguns momentos deixando tanto a desejar com respeito à desobediência, a esfriamento espiritual e às vezes até posturas tão contrárias à vontade de Deus para as nossas vidas. Então Salomão, esse terceiro rei de Israel, filho de Davi, que teve um início tão promissor, mas que se envolveu num aspecto de extensão política com outras nações, com outros reinados, se envolvendo em imoralidade, se envolvendo em idolatrias, se envolvendo numa vida egocêntrica, numa vida achando que era melhor do que todos, e teve que cair, como acontece com todos que não se põem na colocação de temer ao Senhor, ao reconhecimento de que o sentido da vida só temos quando tememos a Deus e vivemos para a sua honra e para a sua glória. E eu quero destacar, meus queridos, dentro dos feitos de Salomão, como foi propósito do seu pai, rei Davi, a construção do templo. Né? E há um registro pormenorizado, conforme houve do tabernáculo a Moisés, na mesma direção. Foi passado por Davi, foi passado a Salomão, e ele constrói esse grande templo em Jerusalém, que foi também uma região conquistada por Davi, que se tornou a capital de Israel, que até hoje, conforme nós acompanhamos nos noticiários, traz tantas situações polêmicas com respeito àquela nação e a esta cidade que ainda é considerada a capital religiosa de Israel. E ali em Israel ele constrói esse templo conhecido como o Templo de Salomão. E dentro dessa construção,
que tinham o objetivo de se ajuntar várias vezes em tempos especiais, os povos que vinham, as pessoas que vinham, as famílias de diversas partes de Israel, para celebrar a Deus, para fazerem sacrifícios a Deus, conforme era a forma de manifestar o reconhecimento do pecado, o clamor para o perdão do pecado e a manutenção da vida com Deus. Eram então feitos esses sacrifícios, essas celebrações que compunham também, conforme vemos, de cânticos, de instrumentos, de salmos. E dentro de uma parte interna desse templo haviam duas partes especiais, uma chamada Lugar Santo, onde somente os sacerdotes entravam para ali estarem desenvolvendo os aspectos desta celebração a Deus, desses sacrifícios, sempre colocando o povo diante do Senhor nas intercessões, no clamor por esse povo. E havia o Santo dos Santos, que era um local menor, e que separava-se do santo lugar por uma cortina, um véu muito bem feito, grosso no seu conteúdo, onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, no dia da expiação, para de uma forma especial desenvolver esse trabalho sacerdotal de levar o povo até Deus. E ali sacrificava, e ali derramava sangue, representando o preço pelos pecados do seu povo, na tampa da arca da aliança que ficava nesse lugar santo dos santos, cujo significado é lugar santíssimo, a expressão maior da presença de Deus. E é interessante, portanto, quando nós encontramos na morte do Senhor Jesus Cristo, conforme o Evangelho de Mateus 27, 50 e 51, nos diz que Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, ou seja, ele morreu ali naquela cruz, naquele momento. E o versículo 51, entre vários acontecimentos extraordinários que aconteceram, nos diz que eis que o véu do santuário, esse véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde apenas uma vez por ano o sumo sacerdote se apresentava em favor do povo de Deus. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima ou de alto a baixo. Ou seja, meus queridos, expressando que foi uma ação divina, que foi uma manifestação de Deus. Quando agora, através do sacrifício do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, pagando pelos nossos pecados, aquele véu, aquela cortina que separava o lugar santo dos santos, ela é rompida, ela é tirada, e nós passamos, portanto, ter íntimo ou total acesso à presença de Deus. E, portanto, expressa, conforme tantas outras situações simbólicas no Velho Testamento, e conforme a convocação de uma forma especial no livro ou na carta aos Hebreus, que diante desta cortina, desse véu que se rasga com o sacrifício único, perfeito e eterno do Senhor Jesus, nós temos completo, nós temos total, nós temos livre acesso à presença do nosso único Deus vivo e verdadeiro, eterno, amoroso e sempre conosco. Que coisa, meus amados, maravilhosa, que aprendemos através desse feito também de Salomão,
através da construção do templo, nesta situação do Santo dos Santos, que com a morte de Jesus, conforme o seu significado, expressa esta realidade já neste mundo, diante da nossa situação tantas vezes frágil, sofrida, principalmente nesses tempos finais, que nós temos completo acesso ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos. E esta mensagem é abençoadora, consoladora, fortalecedora, porque não é porque nós merecemos, não é pelo que fazemos, mas é pela manifestação da graça, do amor de Deus, da justiça de Deus, no seu único Filho, Jesus Cristo, se tornando assim o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que pagou pelos nossos pecados, dando-nos completo acesso à presença do nosso Pai Celestial. E assim, à noite nós vamos estar relembrando mais um momento próprio da vida do rei Salomão, conhecendo assim a palavra do nosso Deus. E mais do que isso, os valores, a vontade, a direção que Ele tem para as nossas vidas, que é a base de uma vida vitoriosa, apesar de nós, do mundo e das lutas que enfrentamos a cada dia. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, obrigado porque em Jesus nós temos completo acesso à Tua presença, ao Santo dos Santos, ao Santo ou Santíssimo lugar. E mais uma vez nos colocamos nos merecimentos de Jesus através da oração, na Tua presença, na intimidade com o Senhor, para clamar-te: nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós, das nossas famílias, das nossas igrejas, do nosso mundo, que, Senhor, temos tanta dificuldade com respeito a uma vida íntima, próxima do Senhor, que na verdade não conseguimos por nós mesmos, mas que através de Jesus e da ação do Teu Espírito Santo, quantas vezes nos percebemos próximos ao Senhor, nos Teus braços, sob o Teu consolo, sob, ó Deus, a Tua ajuda, a Tua proteção. Louvado seja o Teu santo nome. Senhor, reconsagramos a Ti os nossos lares, a nossa igreja. Te pedimos ajuda para conhecermos mais e mais a Tua palavra e vivermos em obediência ao Senhor. E sermos assim um instrumento eficaz de glorificação do Teu nome e de proclamação do único nome capaz, ó Deus, de salvar a humanidade, reconciliar o homem com o Senhor, que é o nome de Jesus. Assim recebe a nossa gratidão, perdoa os nossos pecados e lembramos-te, Senhor, por pedidos de oração, por necessidades, ó Pai, que chegam até nós, que, ó Deus, fazem parte da nossa realidade, que estejamos nesta posição, já que somos todos, ó Deus, sacerdotes do Senhor em Cristo Jesus, de estarmos sendo instrumentos, através da Tua graça, misericórdia e instrumentalidade do Senhor Jesus, de estarmos abençoando este mundo tão necessitado, tão carente das mesmas. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome por mais este dia, por mais essa escola dominical. E, Senhor, mais uma vez, recebe-nos na Tua presença, acolhe-nos nos Teus braços
e renove em nós a paz, a graça da presença do Senhor, que é o que nos realiza e nos satisfaz. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos, um bom domingo na paz do Senhor Jesus.